Você é um autor iniciante, conseguiu finalizar seu livro, encontrou a melhor maneira de publicar esse livro, mas agora tá se perguntando onde eu arranjo leitores, como eu faço para as pessoas me lerem? Oi gente, eu sou a Yoni do Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu reuni algumas dicas para autores iniciantes a respeito da divulgação de livros. Antes de mais nada, acho bom pontuar que eu não sou formada em marketing, essas dicas que eu reuni aqui foram de acordo com os meus anos trabalhando como booktuber, como influenciadora digital e agora também como autora independente. Então se você também já tá nessa caminhada há um tempo, pode ser que muitas das coisas que eu vá dizer aqui você já conheça. Então essas dicas são realmente voltadas para quem tá começando, para quem tá perdido, que não sabe dar esse passo inicial a respeito da divulgação. E eu também fiz essas dicas pensando muito num formato de publicação que a gente tem hoje, que é um dos mais recorrentes, que é a autopublicação pela Amazon, pela plataforma do KDP. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tenho recebido muitos comentários lá, justamente pensando a respeito da divulgação. Se você ainda não viu esse vídeo, eu também vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. Mas embora eu tenha principalmente pensado, então, na Amazon, essas dicas podem servir mesmo se você esteja publicando por algum outro formato. E acho que a primeira coisa que a gente tem em mente quando a gente tá falando de divulgação é que não basta apenas, né, você publicar o seu livro. Você precisa levar o seu livro até as pessoas e não esperar que as pessoas cheguem até o seu livro. Pensa, muita gente publica pela Amazon hoje em dia. A gente tem uma quantidade imensa de livros naquela plataforma. Se você simplesmente publica por lá e deixa o seu livro lá, é muito difícil que alguém sozinho vá encontrar esse livro por si só. Você precisa recorrer a estratégias para fazer com que esse livro fique visível na Amazon e fora dele, para que as pessoas cheguem até o seu livro, se interessem em adquiri-lo. E antes da gente falar das estratégias da divulgação em si, é importante lembrar que para você poder chegar nesse patamar, você primeiro já tem que ter investido em fornecer um excelente produto. O seu livro tem que estar na melhor maneira para que quando as pessoas cheguem até lá, elas encontrem algo de qualidade. O seu livro já passou por leitura crítica? Existe alguém que leu esse livro para você, apontou as possíveis falhas e possíveis melhorias? Seu livro passou por uma boa revisão? Ele está bem revisado? Ele está sem erros, tanto estruturais da história quanto ortográficos e gramaticais? Seu livro está bem diagramado? A pessoa que pegar esse e-book ou esse livro físico para ler, ela vai encontrar um bom espaçamento entre linhas? Ela vai ter uma boa disposição das palavras entre as páginas? Existe uma separação entre os capítulos, entre as partes dele? Seu livro está visualmente agradável de se ler? E outro aspecto importantíssimo, a sua capa é adequada ao seu livro e ela é chamativa? Se você não sabe se a sua capa vai agradar ou não ao público, faz uma pesquisa, vai lá na Amazon, entra nos rankings dos mais vendidos e analisa como é que são as capas desses livros mais vendidos. Entra no gênero a que o seu livro pertence. Seu livro é um livro de terror? Como são as capas dos livros de terror mais vendidos que estão lá? Seu livro é voltado para que tipo de público? É um público mais novo ou um público mais velho? Seu livro é ficção ou é não ficção? Adequar a capa ao tipo de público-alvo é importantíssimo, porque muitas pessoas julgam um livro pela capa, e se elas não se sentirem atraídas pela capa, vai ser mais difícil delas se interessarem pela leitura. Tá bom, você seguiu todos esses passos e agora a gente entra na questão: como eu faço para levar esse livro até as pessoas? Hoje em dia é importante ter em mente que a gente não pode mais trabalhar com aquela figura do escritor recluso, aquele escritor que tá lá, escondido, fechado dentro de casa, trabalhando, que não aparece pra ninguém. Tudo hoje em dia se resume a redes sociais. Então, por mais que você não goste, que você não se sinta dentro desse perfil, ainda assim você precisa ter algo exposto online para que as pessoas possam te encontrar. Se alguém leu o seu livro e gostou, essa pessoa automaticamente vai querer saber mais sobre você. Então ela precisa encontrar informações a seu respeito. E essa já é uma das coisas importantes a respeito da divulgação. Você precisa criar um público e precisa manter esse público. Você vai começar a divulgar seu livro? Cria uma página online, pode ser um site, pode ser um blog, pode ser uma página no Facebook, não importa, mas cria algum lugar online onde você vai reunir informações que vão ser facilmente encontradas e que vão estar claras e objetivas para quem quiser saber mais sobre você e sobre sua obra. Tenha um perfil nas redes sociais. Você não precisa fazer um estilo Big Brother, mostrar absolutamente tudo da sua vida, tá lá a todo momento interagindo e tal, mas alguma coisa
coisa você precisa oferecer, você precisa criar um vínculo com os leitores, porque quem for ler você não vai simplesmente se interessar pelas suas histórias, vai se interessar por você. Você precisa vender muito mais a sua imagem ao invés da imagem dos seus livros, porque vendendo a sua imagem, fazendo as pessoas gostarem de você, elas vão se interessar por aquilo que você vai escrever também. É óbvio que você, de novo, precisa oferecer um produto de qualidade. Não importa só as pessoas gostarem de você, chegarem até seu livro e não se identificarem com a sua escrita, enfim. É claro que então você precisa ter também, né, algo com que as pessoas gostem daquilo que elas vão ler. Mas mais do que tudo, elas precisam criar um vínculo com você. Se ela criar esse vínculo com você, ela vai ler tudo aquilo que você oferecer pra ela. E como é que você faz então para criar esse vínculo com os seus leitores? Interaja com seu público por meio das redes sociais, responda comentários, produza algum tipo de conteúdo que seja interessante pra elas, pra acompanhar você. Outra sugestão é você também fazer algum tipo de grupo exclusivo para que seus leitores tenham acesso um pouco mais próximo a você. Você pode liberar informações exclusivas lá para que eles realmente se sintam gratificados em estar recebendo algo antes das outras pessoas. Você pode pensar, né, em brindes para presentear, sortear entre esses seguidores. Tudo isso são formas de fazer com que esse público fique e se aproxime de você. Outra questão que é muito importante é incentivar as avaliações na Amazon. Um livro, quando ele recebe muitas avaliações lá dentro, ele sobe num ranking daquela vitrine da Amazon e ele começa a ser apresentado para os leitores. Sabe quando você está pesquisando um livro e aparece leitores que visualizaram esse livro também visualizaram, ou então outras sugestões que você pode gostar? Seu livro começa a aparecer naqueles lugares, então ele ganha um pouco mais de destaque dentro da própria plataforma. Então é muito importante você ter avaliações, você ter as pessoas deixando as impressões delas ali. E mais do que tudo, não incentive isso para que seja apenas avaliação e aquilo não corresponda de fato à experiência de leitura. Incentiva as avaliações, mas avaliações sinceras, feedbacks de fato que correspondam ao que a pessoa achou. Não só alguém deixando pra você, um amigo, qualquer coisa assim, falando, ai, amei o livro e tal. Porque quem tá lendo percebe quando a pessoa de fato leu o que ela realmente achou daquilo. É importante que existam avaliações, mas é mais ainda importante que essas avaliações sejam sinceras. Outra coisa que você pode fazer é, se você tiver a disponibilidade financeira para isso, contratar uma assessoria de imprensa. Então você vai ter alguém para assessorar você, para enviar o seu conteúdo para diversos jornalistas, influenciadores, enfim, para poder elaborar pautas sobre aquilo. Esse assessor, ele vai cuidar dessa parte de divulgação para você, ele vai procurar maneiras de fazer com que você seja visto. É claro, não deixe tudo na mão, né, de outra pessoa, você precisa fazer a sua parte também. Tenha sempre isso em mente. Você sendo um escritor independente, você sendo um escritor publicado por uma editora grande ou uma editora pequena, ainda assim você sempre vai ter que trabalhar na sua parte, mesmo que exista alguém também trabalhando o marketing para você. Outra coisa que você pode fazer é também contratar um profissional de marketing para fazer estudos específicos para você e oferecer maneiras de como você pode trabalhar, por exemplo, suas redes sociais, como você pode fazer para se autopromover. Se você não tem essa disponibilidade, você também pode estudar online, procurar diversos cursos que existem para você ter as próprias ferramentas de como fazer essa ação de marketing. Existem muitos produtores de conteúdo no Instagram, principalmente, conteúdo aqui no YouTube, podcasts. Você encontra muita coisa paga, mas você também encontra muita coisa gratuita que pode te dar pelo menos uma base de como você vai trabalhar suas redes, de como você vai crescer, de como você vai se divulgar, se autopromover. Se você realmente quer divulgar seu livro, se você realmente quer crescer nessa área, tenha em mente que você vai precisar de investimento. Investimento físico, investimento de dinheiro, investimento de tempo, de energia. Você vai ter que se dedicar. Não adianta esperar que seu livro simplesmente cresça por si só. É você que precisa fazer isso acontecer. E é claro que eu não poderia deixar aqui como uma opção de divulgação o trabalho com os produtores de conteúdo, que afinal é com o que eu trabalho também. E você pode fazer esse trabalho de duas maneiras. Existem aqueles produtores de conteúdo que trabalham com permutas, então você envia o seu livro para leitura numa espécie de parceria e a pessoa vai fazer a resenha para você sem custo, sem cobrar algo de você. E existem os outros que trabalham com publi editoriais. Eu, por exemplo, hoje trabalho apenas com os publi editoriais, então a pessoa que tem interesse em divulgar comigo, ela vai me pagar um valor para que eu faça a leitura e que eu divulgue esse livro. Independentemente do formato, existem coisas que você precisa fazer nos dois casos. O primeiro deles é estude um influenciador para quem você vai enviar seu livro. Não adianta você enviar seu livro para qualquer influenciador, simplesmente porque você olhou, nossa, que trabalho legal, ele tem bastante seguidores, eu vejo que as pessoas interagem com ele. Se você enviar o seu livro para mim, por exemplo, e o seu livro for
for de um gênero que eu não estou habituada a ler, que eu não gosto de ler, que o meu público não se identifica, não vai adiantar nada você mandar o seu livro pra mim, você divulgar comigo, você não vai ter o retorno que você tá esperando. Então é muito importante você estudar pra quem você tá enviando. Esse influenciador, ele trabalha com seu gênero literário? O público dele tem a ver com isso? Esse influenciador realiza um trabalho que você acha bacana? Independentemente dele trabalhar com permutas ou com publicitoriais, você sente seriedade naquele trabalho? E na hora de entrar em contato, não adianta você simplesmente mandar: oi, tudo bem? Eu quero te mandar meu livro. Não funciona assim. Você precisa se apresentar, você precisa apresentar seu livro, mostrar minimamente capa, sinopse e principalmente mostrar o porquê que você acredita que esse livro tem a ver com o influenciador. Independentemente de você estar pagando ou não, a pessoa não vai ler seu livro só porque você achou que é legal, só porque você pediu. O influenciador também precisa ter um interesse naquilo e é você que vai demonstrar pra ele o porquê que você tá pedindo para trabalhar com ele. O Fred do Sem Spoiler deixou várias dicas lá no Twitter falando justamente como você pode se apresentar para um influenciador quando você vai buscar por parcerias ou por publi editoriais, e eu vou deixar o link aqui embaixo do modelo de e-mail que ele deixou para que vocês também possam se basear e saber como vocês vão se apresentar. Esse primeiro contato é importantíssimo. Se você chega claramente demonstrando que você mal conhece o influenciador, que você nem se preocupou exatamente em se apresentar e em apresentar seu livro, o influenciador não vai se sentir convencido de que existe uma seriedade também no seu trabalho. Lembrar que as duas partes estão realizando um trabalho, e aí a gente entra numa outra questão. É importantíssimo valorizar o trabalho do influenciador. Independentemente dele estar trabalhando por permuta ou por publi editorial, aquilo é um trabalho. Não é um favor que você está fazendo para a pessoa, assim como o que ela está fazendo para você também não é um favor, é um trabalho das duas partes. E se a pessoa que está cobrando por aquilo, você acredita que o valor é muito alto, você não é obrigado a dispor de um dinheiro que você não tem. A gente sabe que a situação não é fácil para ninguém, mas isso não significa que você pode desvalorizar o valor que a pessoa está cobrando. Ela sabe o valor do próprio trabalho, ela sabe tudo aquilo que está envolvido nos custos para ela produzir, para ela te entregar um trabalho de qualidade. Então é necessário valorizar o trabalho da pessoa com quem você vai trabalhar. E o outro ponto é você entender qual é o trabalho do influenciador. O influenciador, ele não é um vendedor. Quando você paga ou você envia um trabalho para divulgação, o que você está fazendo é pedindo para ele divulgar o seu trabalho. Não significa que se você enviar o seu livro para alguém, você vai automaticamente ter aquilo revertido em vendas. Existem inúmeros fatores envolvidos. Lembra que nós aqui trabalhando como influenciadores, a gente indica livros adoidado. O nosso público tá a todo momento tendo contato com títulos diferentes. Ele não pode comprar tudo aquilo que a gente vai mostrar para ele. Então ele vai selecionar aquilo que mais chamar a atenção dele. E aí, de novo, entra também o seu trabalho. Se eu vier aqui falar do seu livro, e é importante dizer que eu sempre vou fazer isso com sinceridade, então pagar para eu divulgar seu livro não significa que eu vou elogiá-lo, vou falar as minhas impressões reais sobre ele. Não importa apenas o que eu vou dizer. Se visualmente, se a capa que eu mostrar não agradar o leitor, pode ser que ele não se interesse. Ou então, pode ser que ele se interesse pelo livro. Mas se eu não deixar um link aqui, por exemplo, de onde ele vai encontrar esse livro, isso vai dificultar a compra dele. Então, o seu livro está sendo vendido num lugar de fácil acesso? O preço a que ele está sendo vendido é acessível? O leitor consegue encontrar informações sobre você quando eu falar de você? O meu trabalho é divulgar o seu livro, não necessariamente vendê-lo. Isso é algo que pode acontecer a longo prazo, porque pode ser que um leitor também veja hoje eu falando do seu livro, se interesse e só vá comprar esse livro daqui a um tempo. Lembra também que o meu vídeo vai continuar aqui no canal por tempo indeterminado, então pessoas daqui muito tempo podem assistir e resolver se interessar. Mas mais do que tudo, eu não vou trabalhar sozinha. Não adianta eu apenas falar do seu livro, você também precisa fazer a sua parte daí. E a sua parte vai ser feita como? Oferecendo um produto de qualidade e trabalhando toda a sua imagem e a maneira que você vai disponibilizar o seu produto para que o leitor o encontre da melhor maneira possível. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você a ter um norte, a saber como caminhar. Não é fácil, é uma caminhada que exige bastante esforço e trabalho da nossa parte, mas eu espero também que seja uma caminhada recompensadora pra você. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve, seja bem-vindo e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanhe também nas demais redes sociais. Beijos a todos e até o próximo vídeo.